Fala, irmão, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, essa semana Deus ministrou meu coração em meio horário expediente, sabe? E eu creio que Deus ele tem muita coisa para falar conosco, e se a gente não estiver sensível, esperando para ouvir a voz dele, se torna impossível. Então eu quero te convidar que juntos fechamos nossos olhos e abençoamos esse momento para que Deus seja exaltado e somente o Espírito Santo conduza. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, Pai, viemos agora aqui diante de Ti, Senhor, pedir que o meu eu diminua, Senhor, e que o Teu Espírito floresça, Pai. Que a minha boca seja usada especialmente para entregar as Tuas palavras ao Espírito Santo. Que Tu tenha total liberdade para ministrar sobre o coração de cada um que está aqui assistindo, Senhor. Eu creio, Pai, que Tu tem derramado bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, mas nós te pedimos nessa noite mais sabedoria, Pai. Que o Teu rosto esteja nas nossas faces, Senhor. Que nós sejamos reconhecidos pela Tua presença e não por nós, Senhor. Que Tu, ó Deus, impacte os nossos lares, Senhor. Que Tu derrame cura, ministre em corações, Senhor. Derrame unção, Pai. Derrame intrepidez, Senhor. E que sim, Senhor, o Teu santo nome seja exaltado todos os dias nas nossas vidas. Amém? Bom, queridos, essa palavra talvez seja uma palavra um pouco diferente das que vocês estão acostumados a assistir. Mas eu creio que Deus ele ministrou muito no meu coração sobre isso. E eu anotei vários pontos importantes. Eu te convido para que tu acompanhe na Bíblia e entenda o quão importante tu conhecer um pouco mais de Cristo. E essa semana o texto base que Deus ministrou em meu coração se encontra em Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o 14. E basicamente nós vamos ver que Deus ele nos remiu, ele nos limpou, e nós temos muito a agradecer, porque se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu não poderia estar aqui falando contigo, tu não poderia estar aí me ouvindo, porque nós não teríamos acesso ao Pai da maneira que temos hoje. Então eu te convido sim para prestar atenção, porque eu creio que Deus está te entregando uma nova chave nessa noite, e essa chave abrirá portas. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Bom, basicamente esse texto fala: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Neste momento, sabe? O Espírito Santo ministrou muito meu coração quando eu li até aqui, e mais à frente ele vai falar muito mais. Onde fala, cara, se tu creu em Jesus, tu fez o batismo ali, tu foi limpo nas águas, tu nasceu uma nova criatura, por que tu ainda vive no pecado? Porque ainda temos tendência a viver no pecado, sabe? A gente ouve muito falar, mas a carne é fraca. Não, irmão, a carne não é fraca. Ela é fraca para as coisas de Deus. A carne, ela é forte, ela te incentiva a ir ao pecado, ela te incentiva a errar. Ela tenta te dominar, só que a palavra nos ensina que quando morremos e não somos mais nós, nova criatura somos, Cristo habita em nós, então nós temos que fortalecer o Espírito Santo. Então como é que nós vamos fortalecer o Espírito Santo se vivemos no pecado ainda, sabe? Quando a gente mergulha nas águas, é uma simbologia que os nossos pecados estão todos libertos, limpos. Então nós somos seres ungidos, o Espírito Santo habita em nós, então nós temos que escolher não pecar mais, é uma escolha nossa. E aí eu anotei aqui que chega a ser ridículo o quão falho nós decidimos ser. Não estou dizendo que todos devemos ser perfeitos, porque isso será impossível. O único que foi perfeito foi Jesus. Mas eu te pergunto, se tu sabe o que desagrada a Deus e segue fazendo, por que tu segue fazendo, sabe? Se nós lemos a Bíblia do início ao fim, ela vem nos dando instrumentos, vem nos dando manuais de como seguir. Por que ainda desagradamos a Deus? Por quê? É uma pergunta para ti se questionar nessa noite. Por que ainda desagradamos a Deus? Sabe, é para alimentar a carne. Irmão, toda vez que tu alimenta a carne, tu tá dando mais força para ela. E sabe, uma coisa que eu aprendi é que a carne, ela é basicamente alimentada da mesma medida que tu sacia o teu ego.
E o teu ego, cara, é insaciável, ele cada vez vai querer mais, a tua carne vai querer mais, tu vai errar, ele vai querer mais, e aí vem o que diz nas promessas, que um abismo vai chamar outro abismo. Então tem que parar, tem que se conscientizar. E a palavra vem dizer, vemos o profeta Isaías já anunciando o que iria acontecer e tudo que ele iria suportar por mim e por ti. E o que fizemos com isso? Fingimos que foi um ato efêmero? Não. Graças a esse ato hoje somos curados. Nesse momento a gente para e reflete, cara, se nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, se a gente decidiu então andar com Cristo Jesus, por que a gente decide pecar, sabe? Quando a gente decide pecar, a gente está dizendo, Jesus, o que tu fez por nós lá na cruz do Calvário foi um ato efêmero, foi passageiro. Só que não, sabe? Ele fez tudo, ele sofreu tudo para te dar uma vida em abundância. Então tu precisa haver uma modelagem, precisa haver mudança. Se o pecado permanecer em ti, como tu vai viver a vida boa, perfeita e agradável que Jesus preparou? Em Isaías 55:3 vai falar, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Cara, Jesus veio e disse assim... Eu imagino Jesus conversando com Deus, dizendo, ei, aquele povo ali, ele nunca vai se salvar, mas eu vou, Pai, eu vou lutar por eles, eu acredito, Senhor, eu acredito, Deus, eu acredito que eu posso fazer a diferença lá. E ele enfrentou coisas que nós nunca enfrentaríamos. Cara, se te chamarem hoje e disser, larga tudo que tu tem, passa pro teu irmão, tu vai dizer que não, que tu conquistou. E Jesus olha e diz, eu dou tudo que eu tenho, a vida dele, para que eu e tu pudéssemos viver em abundância. E nós seguimos desagradando a ele. Sabe quão pesado é parar e pensar nisso? E como podemos deixar de lado, ou deixar para depois, ou simplesmente dizer que não, que hoje estou sem tempo? Quando aquele que lutou para te ver livre só te pede obediência. Quando paramos para ler e entender o que Deus espera de nós, é muito simples. Ele espera apenas atos de obediência. Sabe, como a gente pode parar e dizer, Senhor, meu dia foi muito agitado, não vou me conectar em Ti, Jesus. Para com isso. Reorganiza a tua vida, Jesus tem que ser a tua prioridade. Em Mateus fala, buscai o reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que tu abandone tudo da tua vida e se volte apenas para Deus. São poucas pessoas que têm esse chamado, mas eu estou te dizendo, coloca Deus em primeiro lugar antes de fazer qualquer outra coisa. Cara, como tu vai chegar e vai dizer, eu não tenho tempo para ti, Senhor, se Ele é o que detém tudo, Ele detém o ouro, a prata, tudo. Como tu não pode ter tempo para Deus? E aí nós somos ousados em dizer, eu não vejo a minha vida mudar. Cara, mas tu não tá mudando. Tu precisa dar esse primeiro passo. Certa feita eu ouvi algo que mexeu muito no meu coração, que diz, Deus só trabalha onde tu não alcança. Então se é algo que tu pode fazer, é necessário atuação. Então nós vemos que simplesmente o que Deus espera é a nossa obediência. Ele vem e diz, cara, não rouba mais. Não mente mais, muda, não olha pornografia, não se junta com escarnecedores, muda a tua boca, para de falar coisas ruins, fale palavras abençoadoras. Ele só te pede obediência, e é algo simples. Se tu começar a priorizar, a entender que agradar Jesus é o que vai te levar a uma vida eterna em abundância, eu creio que tu vai começar a pensar não só emocionalmente, mas racionalmente também. E quando o teu racional e o teu emocional andarem juntos, vai dar tudo certo. Nesse quesito, sabe? Jesus, as promessas dele são tão emocionais como racionais também. Basta tu ser alguém obediente. E nós vemos então em João 14:21, onde vai falar, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e o revelarei a ele. E me revelarei a ele. Entenda, toda vez que tu decide errar, porque uma vez instruído pela palavra, uma vez que tu tem o conhecimento, tu decide fazer as coisas erradas. Tu está dizendo para Deus, eu não te amo. E isso impactou muito a minha vida quando diz, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Então, se nós não estamos agindo conforme a palavra de Jesus, de Deus,
a gente está dizendo automaticamente: Deus, eu não te amo. E aí a gente chega no final do dia ou em situações que a gente acha que não tem solução, que a gente esquece o tempo todo de Deus, mas nesses momentos a gente só olha para Deus quando tá tudo dando errado e tu diz: Senhor, me ajuda. Cara, mas o que tu tem feito para Deus? Sabe, eu sempre digo, o Espírito Santo ministra muito no meu coração e ele às vezes é pesado comigo. Eu aprendi a entender que essa foi a maneira que o Espírito Santo achou de me alertar. O Espírito Santo sempre disse: cara, tu pode fazer tudo, tu pode ser atleta, tu pode ser empresário, tu pode conquistar as coisas desse mundo, mas não esqueça que tu precisa estar na minha presença. Não esqueça que tem que me agradar. Mostra que tu me ama nas tuas atitudes, nos lugares que tu tiver. Estende a tua mão para quem tu puder estender. Sabe? E isso é amar a Deus. Agora, se tu estiver fazendo ao contrário disso, tu está dizendo automaticamente: Senhor, eu não te amo. E se tu não ama Jesus, como é que tu quer viver nas promessas de Jesus? É fácil, né? Ter os nossos direitos e não fazer não cumprir os nossos deveres. E a gente precisa mudar nesse quesito. Essa palavra é um alerta para que tu entenda que o teu pecado ele tá te afastando do Criador, e tu tá dizendo toda vez que tu escolhe pecar que tu não ama Jesus. Muda, cara. Busca a presença de Deus. E vamos lá. O mesmo acontece toda vez que tu decide pecar. Tu diz para Deus que os teus interesses são mais importantes que o plano perfeito dele, que a tua vontade precisa ser realizada antes da vontade dele. Mas batemos no peito dizendo que somos cristãos e esquecemos o verdadeiro significado dessa palavra. Biblicamente e originalmente, o significado da palavra cristãos no grego é pequenos cristos. Só que então, quando decidimos negar ao pecado e aos prazeres da carne, vemos então a gloriosa promessa de Cristo Jesus. Quando a gente diz somos cristãos, a gente tem que ter a ciência que estamos dizendo: somos igual pequenos cristos, nós vamos se assemelhar a Cristo. E toda vez que nós pecamos, então a gente está sendo totalmente contraditório a isso. Ah, mas Vitor, a cota do perdão é 70 vezes 7. Jesus sabia que a gente erra. Sim, mas quando tu decide errar é diferente. Quando tu decide pecar é muito diferente. Mas então nós vemos que se decidimos então negar ao pecado, negar a nossa carne, que decidimos então não fazer o que o nosso eu quer, mas sim o que Jesus quer para nossas vidas, a gente vê que existem várias promessas. Então, para eu acessar as promessas, eu preciso ser limpo do pecado, preciso ser purificado e preciso negar o meu eu. E aí eu vou viver as promessas verdadeiras de Cristo, que se encontra no livro de Romanos 6, do 5 ao 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, o que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Cara, Jesus ele veio e o que ele fez foi que a gente entendesse que nós não vivemos mais para o pecado, que nós vivemos para ele. Em Romanos 6:10 vai falar: a sua morte foi a morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. A vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Quando ele fala que nós vamos ter a mesma vida que Jesus, nós vamos ter uma vida dedicada a Deus. E quando a gente morre, quando a gente é batizado, que simboliza a nossa morte como a de Cristo, a gente é limpo dos pecados, e só é necessário uma vez fazer isso. E a partir disso a gente tem direito às mesmas coisas que Jesus. As mesmas coisas que Jesus. Só que o que nos impede de acessar lá é o pecado. Porque Jesus não pecou. E olha onde ele está ao lado do Pai. Ele tem uma vida com Deus. E por que nós não temos essa vida com Deus? Se tu morre para o pecado, então tu tem o mesmo direito que o de Jesus, de ressuscitar e ter uma vida gloriosa ao lado do Pai. Então eu vou te dar a solução para te vencer o pecado, então acessar essas gloriosas bênçãos. Apegue-se à promessa, pois em Romanos 6,14 diz: o pecado não dominará mais vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Cara, presta atenção, vou repetir o início desse versículo: o pecado não dominará mais vocês. Se o pecado está te dominando, tu precisa fortalecer teu espírito. Essa promessa diz: tu vai ter autoridade sobre a tua carne. E se tu não está tendo autoridade sobre a tua carne, algo está errado.
Tu precisa entender que essa promessa está te dizendo, cara, eu te limpei, eu te purifiquei. E eu tô te dizendo que isso não te domina mais. E nós passamos e falamos, errei porque... tu sabe, é difícil, né? A gente é humano, a gente é... Cara, tenta se dedicar ao máximo e lembrar dessas promessas. Toda vez que o pecado vir, tu precisa ter palavras que vão te lembrar, te levar à vida eterna. Tu precisa entender que toda vez que tu peca, tu tá dizendo, eu não te amo, Senhor. Porque ele tá dizendo, o pecado não te domina mais. Ele não te domina, ele não vai te parar mais. Porque tu vive sobre a graça. E a graça é tu dizer, eu te amo, Senhor, eu não erro porque eu te amo. Eu não quero te entristecer porque eu te amo. Porque tudo que tu fez pra mim foi de graça, mas pra ti custou a tua vida. E a gente vê que reconhecendo a nossa natureza pecaminosa e confessando a Deus, como Davi reconheceu, a gente tem acesso a uma liberdade, cada vez mais nos desprendendo da nossa carne e vivendo em espírito. No Salmos 51, do 5 ao 7, diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu da minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Cara, a gente precisa profetizar, a gente nas nossas orações, Senhor, eu tenho errado, eu sou impuro, eu erro, eu sou pecador, mas eu te peço, Senhor, que tu me limpe. Eu quero ser a tua imagem e semelhança. Para de perder as bênçãos de Deus porque tu tem errado. Eu sei que a nossa natureza é assim, mas nós temos que colocar todo dia nas mãos do Pai. E vimos, viva mais para Deus e menos para você. Em Apocalipse 22, 14 vai dizer: bem-aventurados todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro. Assim ganham o direito da árvore da vida e pode adentrar na cidade através dos seus portais. Entenda a consequência do pecado. Procure viver uma vida de arrependimento genuíno, e ele se aproximará de você como nunca antes. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa o salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O Redentor virá de Sião aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Essa palavra se encontra em Isaías 59, 20. Cara, entende, sabe? Em Apocalipse é tremendo quando fala: bem-aventurados todos aqueles que lavam sua roupa no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados todos aqueles que abrem mão do pecado para viver uma roupa santa, vestir uma veste santa, limpa, pura, para que seja acessível. Tu quer ter uma vida abençoada? Tu quer ter uma vida maravilhosa? Negue todos os prazeres da carne e viva sim os prazeres do Espírito. Essa semana eu estudava e o Espírito Santo ministrou numa palavra tremenda para mim, onde fala: se tu não viver o processo, aquele que não vive o processo não tem direito de viver o propósito. Então aprenda a viver o processo, aprenda a ser moldado por Jesus, aprenda a tirar tudo aquilo que não presta da tua vida, e no momento certo tu vai viver o propósito, e é as coisas que vêm de Deus, o que vem dos céus é maravilhoso. E eu creio, pega pra ti essa chave hoje, em nome de Jesus Cristo. Prepare-se para um novo tempo na tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua casa. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que tu venha derramar unção, que tu venha derramar graça, Senhor. Que o teu amor seja tremendo a cada dia, Senhor. Que sejamos a tua imagem e semelhança, Pai. Obrigado, Senhor, por nos alertar dos nossos erros, Senhor. E que possamos ter força, Senhor. Que o nosso espírito venha crescer e a nossa carne venha diminuir. Senhor, derrama cura, derrama libertação. Abre portas de emprego, Senhor. Pai, mostra a tua grandeza na vida de cada um que tem assistido esses vídeos. E, Senhor, que tu dê sabedoria, graça e intrepidez para cada um. Em nome de Jesus, amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Graça e paz. Shalom, shalom.